Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Mira. Que alegria estarmos juntos. Hoje é domingo, 19 horas. O nosso horário é dia de programa Laços de Amor e Fé, comigo, Michele Marise. Um programa onde nós partilhamos sobre os nossos relacionamentos, sobre como viver os nossos relacionamentos, tanto de namoro, de noivado, de amizade, de matrimônio, de casamento, tendo sempre Jesus como centro, tendo sempre a luz da palavra de Deus a nos guiar, os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor, porque Jesus é aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, aquele que sabe o que é melhor para nós. E se nós seguirmos esse manual de salvação que Deus nos deixou, que é a sua palavra, nós conseguiremos ser felizes. Nós viveremos uma vida de santidade, de alegria, uma vida plena. Não é verdade? Porque essa é a promessa de Deus para nós. E Deus nos chama a cada dia a viver a santidade. Deus chama o seu povo a viver a santidade. Hoje nós vamos partilhar um pouco sobre isso. E eu te convido a participar comigo. Você pode mandar o seu WhatsApp no 98454-6008, 98454-6008. É o nosso WhatsApp para você deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração, o seu testemunho para participar conosco. Amém? E ao final do programa nós vamos juntos orar uns pelos outros, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pedindo ao Senhor que possa visitar o seu matrimônio, o seu relacionamento e nos abençoar e nos dar a graça de viver a santidade, de lutar contra o pecado, de deixar o mal, de deixar o mundo, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, porque Jesus nos convida a viver a santidade. Sede santos como vosso Pai é santo. A exemplo de Deus, que possamos buscar a santidade na nossa vida e a fidelidade ao céu. Amém? Deus chama o seu povo a viver a santidade. Isso, meu irmão, minha irmã, é promessa de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é santo e nós temos também que ser santos como Deus é santo. Jesus nos chama a isso. Deus quer nos dar o melhor. Deus tem o melhor para nós. Se nós conseguíssemos aprender isso, que Deus, Ele sempre quer nos dar o melhor, nós aceitaríamos o chamado de Deus, nós viveríamos a palavra do Senhor. Porque é exemplo da santidade daquele que nos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Porque está escrito, sede santos como eu sou santo. Deus nos convida a essa santidade. Que todas as nossas ações no nosso dia possam espelhar isso, possam espelhar a santidade de Deus. Que nós tenhamos no nosso coração, meu irmão, minha irmã, esse desejo de viver essa santidade. Jesus nos chama a essa luz maravilhosa, né? Deus nos dá essa oportunidade de sair das trevas e de viver uma vida de luz, de paz. Quem não quer viver uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, de busca a Deus? Não é mesmo? Nós que somos cristãos, nós que nos dizemos católicos, cristãos, que amamos a Deus, nós precisamos viver a santidade. Eu não posso dizer eu sou de Deus e viver no mundo, e viver as coisas do mundo e buscar o pecado. Não, eu tenho que me decidir. Ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo, porque o cristão é chamado a viver a santidade. Então, luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias, como está, no Antigo Testamento, como está na palavra de Deus, que os cristãos eram exortados a não viver isso. Mas, infelizmente, o nosso mundo atual está cada vez mais contaminado por todos os tipos de pecado, com essas ideologias modernas, são luxúrias, pessoas que... Hoje em dia o mundo ensina que não tem nada a ver. Você viver a sua sexualidade do jeito que você quiser, da forma que você quiser, não tem regra, não é mesmo? Eu não preciso ser fiel no matrimônio. Infelizmente, o mundo nos ensina isso. Aqui que tem um relacionamento aberto, meu irmão, minha irmã, isso é traição, é infidelidade, isso é pecado. Para Deus, é pecado. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então, tudo que vai contrário àquilo que Deus diz é pecado, está fora
daquilo que nos traz a comunhão com o Senhor. Então, se eu vivo a infidelidade, se eu vivo o pecado, se eu vivo esses relacionamentos abertos a 3, a 4, a 5, a 10, eu estou me afastando de Deus, eu estou indo viver conforme o mundo quer. O pecado não conforme Deus. E nós sabemos quem é o príncipe deste mundo. É o demônio. Então, ou eu sou de Deus ou eu sou do demônio, meu irmão, minha irmã. Isso é sério, isso é certo, eu preciso estar ciente disso. Eu preciso escolher, ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Ou eu vivo na luxúria, na embriaguez, nas orgias, nas idolatrias, nas bebedeiras, ou eu vivo na caridade, no amor, na santidade, buscando a Deus, tendo uma vida de felicidade plena e verdadeira. Deus nos chama à perfeição. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, Deus já nos chama a essa santidade há muito tempo. E hoje mais ainda, porque hoje nós somos mais perseguidos, mais atacados. O inimigo de Deus, ele tem investido pesado para nos destruir, para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, a nossa casa, porque se ele destrói a família, se não existe homem e mulher em um relacionamento onde podem ter filhos, não é mesmo? E criar uma geração nova, uma família que ensina os mandamentos, os valores de Deus. Se eu acabo com isso, eu acabo com a família, eu acabo com o cristianismo, eu acabo com Deus, E aí o pecado reina. As orgias reinam, as luxúrias reinam, o pecado reina. Imagina, que tristeza, né? Nós precisamos de Deus. Deus é aquele que endireita tudo. E eu me lembro da minha vida longe de Deus e minha vida com Deus, em tudo. Né? Depois que eu coloquei Deus na minha vida, até a organização da minha casa, das minhas coisas, tudo mais organizado, mais limpo, mais perfeito. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus é aquele que endireita. Deus é aquele que traz organização, paz, paciência, sabedoria. Então, nós precisamos buscar fazer na nossa vida a vontade de Deus. Buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Ser perfeito para o Senhor. Como Deus é perfeito para nós. E Deus nos pede. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Jesus nos ensina ao contrário, né? Do que o mundo. É amar os inimigos. Não rejeitar, mas amar. Buscar viver a santidade, mas amar aqueles que estão no pecado, buscar trazer para Deus, evangelizar. Meu irmão, minha irmã, não é fácil, né? Não é fácil viver essa exigência, né, de Deus, mas nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Para ser cristão verdadeiro, para viver a santidade, eu preciso cumprir as palavras de Deus na minha vida, os mandamentos de Deus, colocar como meta de vida. Nos tornar santos, buscar a santidade, buscar a perfeição de Deus. O caminho da santidade não é fácil. Nós sabemos que é uma luta, né? Nós sabemos que é uma guerra espiritual que nós vivemos. Todos nós estamos em guerra. Porque o mundo vai nos perseguir. No mundo tereis a vez de ter aflição, mas coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós também somos chamados a viver essa santidade, a buscar viver os mandamentos, a palavra de Deus no nosso dia a dia. Pedir a Deus que nos dê a graça do discernimento, de saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é mesmo? Mas hoje o mundo moderno, com as ideologias modernas, querem nos dizer que o pecado não é pecado, que o mal é o bem. Olha que loucura, que o feio agora é bonito, que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus não muda. Ai daquele que tirar ou colocar uma vírgula na palavra de Deus, eu não posso mudar.
palavra de Deus é a mesma, os mandamentos de Deus não mudam. Então, se eu quero amar a Deus, se eu quero viver a santidade, eu preciso viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Ser fiel a Deus em primeiro lugar e aqueles que Deus me confiou. Se você é marido, se você é esposa, se você é casado, você fez um juramento no altar do Senhor. Da fidelidade, até que a morte nos separe. Amar, respeitar, cuidar na saúde, na doença, na alegria. E o que as pessoas fazem hoje? Ninguém quer um relacionamento, meu irmão, minha irmã. O mundo nos ensinou hoje o mundo do eu. Eu sou a pessoa mais importante. Então, se isso está me fazendo mal, se isso vai me causar um estresse, se isso vai me exigir de mim uma força, algo a mais, então eu não quero. Eu vou sair fora. Isso não é amor. Isso é egoísmo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade nos destrói. E o inimigo de Deus, ele usa exatamente isso para nos afastar de Deus. Uma vaidade extrema, um orgulho porque eu não posso, né? A falta do perdão, o ódio, o rancor, a vaidade. Eu sou melhor, eu estou acima. A inveja. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo de Deus ele vai usar aquelas brechas que nós damos para nos destruir. E ele vem para roubar, para matar, para destruir. E se você der brecha, ele vai entrar no seu matrimônio, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai destruir a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, os seus filhos. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, é assim. Cuidado. Quantas pessoas nós vemos hoje que se entregam ao mundo e que a família é destruída e que os filhos infelizmente são chamados, né, a viver uma outra realidade. E como é triste ver uma família sendo destruída, crianças, né, se separando dos pais, não podendo mais conviver com o pai ou com a mãe. É muito triste. Por isso nós precisamos lutar pela santidade, lutar para sermos uma família cristã que ama, que respeita, que cuida, que não desiste. Eu tenho minha mãe como um grande exemplo para mim, de mulher cristã, de família cristã. Meu pai, por muito tempo, foi alcoólatra, teve problemas financeiros, nos trabalhos, né, perdendo empresa, ficando sem dinheiro. E minha mãe nunca desistiu. A todo momento ali do lado, orando, uma mulher de oração, de fé, nos ensinando o caminho de Deus, nos levando para a igreja. É novena, é cenáculo, é santo terço, é oração, mas Deus vai dar um jeito. E hoje minha família é uma família muito abençoada. Graças a Deus, hoje minha mãe colhe os frutos da espera dela, da oração, da vida de oração, nos filhos, no matrimônio. Já há quase 47 anos de casado com meu pai, 45. E felizes, cuidando um do outro. Né? Meu pai curado do vício. E é isso, gente. Deus, ele cuida. Nós não podemos desistir. Mas hoje o que o mundo nos ensina, não existe mais esse matrimônio da mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, que ama, que respeita, que endireita tudo. Como é importante para os filhos crescerem com uma figura materna. Eu tive isso na minha infância até minha adolescência. Minha mãe saiu de casa para trabalhar. Eu já tinha 17 anos. Então minha mãe sempre ficou em casa cuidando de nós, do nosso lado, amparando, cuidando dos detalhes, ensinando, endireitando a casa, colocando regras, né? Corrigindo, castigando, mas também amando, abraçando. E para mim foi tão importante ter a minha mãe disponível para nós, né, como filhos, para cuidar, para amar, para abraçar, para colocar no colo meu pai. Meu irmão, minha irmã, como isso é importante na vida de uma criança, de um adolescente, de um ser humano, né? Ter paz, ter família unida que caminha junto. Por isso nós precisamos lutar pela nossa casa, pela nossa família. Pelo amor, porque nós precisamos de amor para viver. Sem amor, sem presença, sem toque, sem abraço, sem beijo, nós nos tornamos pessoas tristes, vazias. Né? O toque, o amor, o beijo, o abraço é muito importante. Então não deixe isso perder na sua casa. Né? Abrace seus filhos, ame, cuide.
Uma vez conversando com o Padre Oscar, e nós comentamos com ele, falei, Padre, como nós vamos fazer para cuidar dos nossos filhos? Da forma que esse mundo está, com tantas coisas ruins sendo oferecidas, até nas escolas, na faculdade, né? Nós ficamos à mercê desse mundo. A não ser que nós nos coloquemos dentro de uma bolha, né? E não participemos, mas não tem como viver no mundo, né? Vivam no mundo, mas não seja do mundo. Mas o mundo, ele nos ataca a todo momento. E ele disse, fácil. Coloca seu filho no meio, fica o pai de um lado, a mãe do outro, e fica beijando ele o tempo todo. E eu entendi, o amor. É o amor que vai salvar. É a presença, o amor, o carinho que vai salvar seu filho do mundo, que vai tirar seu filho do mundo, que não vai deixar seu filho cair nas armadilhas do inimigo, nos vícios, no pecado. É o amor, é a presença, é o pai estando ali, presente, acompanhando, vigiando, corrigindo também, porque é preciso, colocando regras. É assim, meu irmão, minha irmã. E também no seu matrimônio, estando presente na vida do seu marido, da sua esposa, acompanhar, conversar, dialogar, ter um momento para o casal, isso é muito importante, o casal tem que ter um momento de sair, de jantar, de conversar, de preparar um tempo só para os dois. É bom estar com os amigos, estar com a família, mas é importante também que o casal tenha o tempo dele, sozinhos, marido e mulher, para conversar, para partilhar, para jantar. É importante o diálogo, o carinho, o afeto. Isso faz parte. Então reserve um tempo para vocês estarem juntos, namorando, né? Se conhecendo, partilhando. Compartilhando as experiências, o amor, o futuro, os sonhos, os projetos. Todo início de ano eu e o Gustavo a gente conversa e a gente faz uma reflexão, né, sobre o ano que passou e sobre o novo ano. O que nós fizemos que nós podemos melhorar? Aí eu sempre falo dele, ele fala de mim. E aí nós fazemos nossos projetos para o próximo ano. E para esse ano, o que a gente pode fazer? Não falo só financeiramente, né, fisicamente, mas espiritualmente o que a gente pode fazer para ser melhor. Para nós, para o outro, para ter uma vida melhor, com Deus. É importante fazer esses projetos também. Programar a nossa vida, nosso ano juntos como casal, como família, chamar os filhos. Isso é importante. E buscar a santidade todos os dias da nossa vida. Buscar viver a santidade. Colocar Jesus como centro. Deixar Deus nos ensinar. Deus ser o maior da nossa vida, da nossa casa. Às vezes nós idolatramos, né, as pessoas. Eu tenho um ídolo, né? Aquele cantor, aquele escritor ou aquela... Ok, mas que Deus esteja acima, que o seu ídolo maior seja Jesus, que morreu na cruz por nós, que deu sua vida, maior prova de amor de todas. Jesus deu a vida por nós. Nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, meu maior ídolo é Deus, é Jesus, é seguir os mandamentos de Deus, é viver a santidade. É ensinar as leis de Deus dentro da minha casa para os meus filhos, levar para a igreja, cumprir aquilo que é a vontade de Deus, os sacramentos. Ensina teus filhos o caminho do Senhor e eles não se perderão. Isso é a palavra de Deus, promessa de Deus para nós. Então ensina os seus filhos o caminho de Deus. Mas hoje os filhos é que estão ensinando os pais, não é mesmo? Quem nunca viu esse exemplo de pais que não querem nem saber de Deus e os filhos estão na igreja, buscando a Deus, rezando, levando seus filhos para a igreja, seus pais para Deus. Olha que bênção. Seja de Deus, queira ser de Deus e você verá a transformação acontecer na sua casa, amém? Eu quero agora fazer o nosso ato de abandono. Nós vamos nos abandonar em Deus, vamos entrar em oração, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que guie os nossos passos, que nos dê a graça de viver a santidade. Peça a Deus também nessa noite, no seu momento de oração, para te mostrar aquilo que te afasta de Deus. Porque às vezes nós temos um pecado de estimação, né? Que nós fazemos sem perceber e achamos que não tem nada a ver. Falar mal, fofoca, né? Falar mal dos outros. Ou julgar o irmão, se achar melhor que o outro. Dentro da sua casa, quantas esposas hoje acham que são melhores que os maridos? Se colocam acima, né? O feminismo, infelizmente, tomou conta. Ou até mesmo o machismo, né? Homens que querem dominar.
Mas Deus nos ensina que a mulher seja submissa, mas que o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então é uma troca, né? Na verdade, eles caminham juntos. O homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. E o pescoço gira a cabeça para o lado que ele quiser. Então, assim, é um junto com o outro, em conjunto, os dois caminhando juntos. E esse amor, gente, é lindo. Esse amor é maravilhoso. De respeito mútuo, né? De carinho, de amar o outro, de respeitá-lo nas suas limitações, mas de ajudá-lo também a ser melhor. Porque o seu marido, a sua esposa, ele tem que ser melhor a cada dia. E essa missão é sua. Você tem a missão de fazer a sua esposa cada dia melhor do que quando vocês se conheceram. E o seu marido também, ele tem que ser melhor. Você tem que ajudar ele a ser melhor. Não é mesmo? Nós, como filhos de Deus, nós temos essa missão de ensinar o outro a ser melhor. Amém? Então vamos fazer o nosso ato de abandono. Vai entregando para Jesus toda a tristeza no seu coração. Talvez nessa noite você esteja com o coração magoado, triste, precisando de uma graça, de uma bênção. Pede a Deus. Deus vai te dar essa graça, meu irmão, minha irmã. Através da sua fé, da sua oração, do seu sim a Deus. Deus vai te abençoar nessa noite com essa bênção, com essa graça. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço por essa noite, por esse programa, pela graça de estar na tua presença, de sentir no coração o desejo de viver essa santidade, essa alegria de te amar, Deus. De saber que os seus caminhos são os melhores, que o teu mandamento é o melhor para mim. Que sozinho, Jesus, eu não consigo, que eu preciso de ti, que eu preciso amar, que eu preciso perdoar, que eu preciso viver a santidade. Deus vai nos dar essa graça nessa noite. Obrigado, Jesus. Nós confiamos em Ti, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós nos abandonamos a Ti. Eu peço que o Senhor possa visitar cada um nessa noite, cada um que mandou a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, cada um que participa conosco através das ondas da rádio, meu irmão, minha irmã. Jesus, agora acolhe o seu pedido, a sua intenção. Só o fato de você estar sintonizado aqui na Rádio Gospel Mira já te une a Deus, já te conecta com o céu. E Jesus agora, Ele pega os nossos pedidos, as nossas intenções. Está no coração de Deus. Então deixa Deus fazer a vontade dEle. Diga: Jesus, faça a sua vontade na minha vida. Eu vou esperar, não vou desesperar, eu vou esperar em Deus. Tendo uma vida de oração, sendo feliz, alegre. Quando alguém te perguntar: você está bem? Você pode estar a pior pessoa do mundo, mas você vai dizer: estou maravilhosa, estou abençoada, estou cheia de Deus, estou alegre, estou feliz. Por quê? Porque nós temos Deus, não é mesmo? Dizer palavras positivas, colocar Jesus como centro e ser feliz, seguir além, né? Seguir feliz, porque Deus nos ama e tem o melhor para nós. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana abençoada, cheia do amor de Deus, que Deus possa abençoar muito a sua vida. E nós vamos nos encontrar semana que vem, se Deus quiser. Quero fazer um convite especial. Nós teremos o nosso retiro de cura e libertação no último fim de semana agora de janeiro. E eu te convido a participar conosco desse retiro, que vai ser uma bênção. Estaremos lá com o Ministério Gospel Mira, cantando, né, louvando a Deus. E vai ser um momento de muita alegria, de cura. Quem de nós não precisa de cura, né? Todos nós precisamos de cura. Então entre no nosso site, nas nossas redes sociais, tem o link que você consegue fazer a sua inscrição. Venha participar conosco do nosso retiro de cura e libertação aqui na Gospel. Deus abençoe muito a sua vida e semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Eu sou Michele Marise e fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau! Te dar o meu coração, essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba. Laços de amor e fé, a presença de Deus em nosso relacionamento.